Então, acho que a gente pode começar falando, contando um pouquinho para as pessoas que estão assistindo o que está acontecendo com as locadoras de março para cá, né? Certo. A gente já ouviu aqui na ABC, aliás, antes de mais nada, vamos agradecer aqui a ABC pelo convite, pela oportunidade, né, da gente poder se manifestar aqui sobre esse momento do mercado. Com certeza. Também agradeço. E, então, acho que a gente pode começar contando para todo mundo que nós tivemos uma paralisação de praticamente 100% nos meses de abril, maio e junho, né? Uhum. Enquanto as produtoras de alguma forma conseguiam fazer coisas pequenas ou fazer produções remotas e tudo mais, a gente foi a zero, né? É, Abril, maio, junho não se fez nada. E mesmo porque quando se filma remoto, se usa muito pouco o equipamento, pelo menos das nossas locadoras, né? Da locadora de câmera. uhum. Ainda um pouco mais, né? Então, isso provocou um problema grave que foi uma queda brutal de faturamento durante um período muito prolongado, né? Claro que isso aconteceu com todas as empresas, todos os ramos, não somos exceção, mas foi bastante forte para nós, né? A paralisia foi muito grande. Exatamente, né? Agora, E foi algo da noite pro dia, né? A gente pode falar que foi do nada. Eu lembro que em março, né, quando a gente iniciou, a gente já estava com vários projetos, né, já planejados para o final do mês, né, já para abril também. E a gente também, a gente se adequa aos projetos, né, a gente faz investimentos constantes, né, mensais, né, para poder conseguir realmente atender toda a demanda. E aí, realmente, do nada, chegou, né, a gente teve que paralisar tudo, né, sem perspectiva alguma, né, de retorno, né, a gente sabe que as produções dependem de aglomerações, né, ainda mais as maiores, né, enfim, mais de 50 pessoas às vezes, né, e realmente foi isso mesmo, foi de 100 para zero, né, e caiu, né. exatamente. Então, isso cavou um buraco no caixa de todos nós, né? É uma coisa que vai demorar para a gente equacionar, né? Além disso, a gente agora, o retorno, nós estamos em julho e agosto, gradativamente os filmes começaram a voltar, ainda muito pequenos e ainda cheios de protocolos demorados e tudo mais. E, ao mesmo tempo, as locadoras tiveram que se preparar e se adaptar, né? Sobre os nossos protocolos, você pode confirmar também, Alexandre, eu diria assim, que eu acho que talvez para as locadoras de câmera seja o mais, ou menos complicado, vamos dizer assim, que a sua retirada e devolução envolve poucas pessoas, o seu transporte envolve um carro pequeno e o equipamento também para ser higienizado não é grande. Então eu diria que o primeiro estágio talvez fossem as locadoras de câmera. Em seguida vem a gente, as locadoras de luz e maquinária, que envolvem caminhões, equipamentos maiores, mais difíceis de serem higienizados, mais pessoas para fazer carga e descarga de locadora. Então, para nós já é um pouquinho mais complicado cumprir o protocolo, né? É, E um nível acima da gente são as locadoras que têm estúdio, porque além do equipamento, muitas vezes de câmera, de luz, de maquinária, eles têm que lidar com muita gente, pessoas, muitas vezes produções. A Quanta, por exemplo, que tem estúdios grandes, né, muita gente, cada produção com dezenas, às vezes centenas de pessoas, usando camarim, usando banheiro, sala de reunião. Então, para eles, é o terceiro estágio, onde o protocolo realmente fica bem complicado. Não sei se você concorda com o que eu falei aí sobre uhum. a sua área, né? Não, eu super concordo, assim, sabe? Eu até acho que um primeiro ponto, assim, que a gente começou a sofrer bastante aqui, né, foi em questão de espaço, né? Porque, assim, antes a gente tinha, né, sei lá, a gente conseguia atender umas 4, 5 equipes de câmera saindo até ao mesmo tempo, né, no mesmo dia, só que hoje a gente já não consegue colocar tudo isso junto, né, aqui dentro da empresa, né? Então a gente tem que trabalhar melhor com os agendamentos, né? Para justamente não ter essas aglomerações aqui dentro, né? E aqui a gente trabalha também 24 horas, né? Então, assim, às vezes a câmera chegou 9 da noite, ela já vai sair, sei lá, 3, 4 da manhã, né?
Então, mudou toda uma rotina em que tem produções que pedem para poder retirar também um dia antes, né? Enfim, e aí a gente tem que se ajeitar agora enfim, com essa nova rotina, né? Claro, agora os trabalhos tem menos trabalhos hoje, né? Mas, sei lá, daqui a pouco, né? Esse mês, assim, eu acho que agosto já começou a melhorar um pouco mais, né? Não sei se a gente vai voltar ao nível de locações que a gente tinha antes, né? Mas se voltar, vai ser uma questão, né? Como é que a gente vai conseguir, né? Agregar tudo isso de gente dentro da empresa, né? Que antes a gente estava acostumado, na verdade, né? Muita gente se encontrava aqui, né? Talvez a gente deva lembrar que esses procedimentos, esses protocolos mais rigorosos vão ser necessários até sair uma vacina, né? Depois que ela Exatamente. sair, eu acho que a situação, aos poucos, vai voltar ao normal, né? É, Agora, muita gente que não está indo às locadoras e que quer saber como é que a locadora está fazendo, qual é o protocolo, como que vocês estão cuidando do equipamento que a gente recebe lá no set, né? certo. Então, a ABEL, a Associação das Locadoras, trabalhou nisso e foi muito discutido o protocolo entre todos. E, por exemplo, na local, a gente hoje só atende com hora marcada, no máximo entram 3 pessoas para fazer a carga e a descarga, apenas uma pode ir até a expedição, as outras 2 têm que ficar na recepção. Não há qualquer acesso interno à locadora e não pode fazer modificações na lista para evitar que os funcionários fiquem entrando na locadora e voltando com equipamentos que porventura não foram higienizados ainda, né? Uhum. Então, é um atendimento mais impessoal. A gente estava acostumado a receber os clientes, tomar café, vai lá dentro, vamos ver as novidades, vamos testar as coisas. Isso, no momento, não está sendo possível. A gente tem uma certa vantagem, se é que podemos dizer isso. Alexandre, você Bugou aqui sumiu. o meu. Cadê você? A minha câmera, deixa eu ver o que aconteceu com ela. Você sumiu agora. Vamos lá, vou te pôr de novo aqui. Alexandre, cadê você? Pronto, minha câmera aqui tinha bugado. Eu estava falando que a gente tem uma pequena vantagem, que é o fato de que a transmissão por superfícies não é a mais comum, né? Uhum. A gente sabe que a transmissão pelo ar, pela respiração, é mais comum do que você colocar a mão num metal, numa madeira, num plástico que esteja contaminado. Essa transmissão não é a mais comum, né? Então, a nossa preocupação maior acaba sendo com os nossos funcionários e com os visitantes. Então, a preocupação é com máscara, com face shield, com a vaporização de todo o equipamento. Acho que cada equipamento tem uma característica, né? Então, é fácil você pulverizar, vaporizar, né, um Uhum. tripé, um refletor, mas um pano de 6x6, por exemplo, já é um pouco mais complicado. Então, os panos a gente está fazendo quarentena. Eles voltam, ficam 3 dias fechados, que é o tempo que indicam, né? E depois voltam para a locação. Isso é um problema de logística Entendi. complicado para os É, locadores, porque agora que o movimento é mais baixo, a gente consegue fazer isso, mas na hora que o movimento pegar, é muito difícil você deixar 3 dias um equipamento parado, né? parado. Uhum. Mas no momento a gente está fazendo todas essas providências. Estamos, não sei qual é o que está acontecendo lá na Monstercam, mas na local a gente tem visto que os clientes cooperam e aceitam e participam. E acho que todo mundo está percebendo que, apesar de ser uma forma chata de trabalhar, ou a gente trabalha assim ou a gente continua parado, né? Exatamente. Olha, Paulo, a gente também acompanhou algumas reuniões, né, junto com a CASP, né, que é a Associação de Assistentes de Câmeras aqui de São Paulo, né. Eu acho que eles também, em conjunto com a APASERG, também do Rio de Janeiro, eles fizeram uma pesquisa, sabe, super rigorosa, assim, realmente para entender todas as superfícies, né, metal, tecido, né, enfim, para entender qual que é o melhor produto para se utilizar, né. Eles buscaram também informações também com os fabricantes, né, de câmera, de acessórios, né, de monitores, né,
e foi super legal. Eles desenvolveram todo um protocolo, né? A gente estava acompanhando isso com as reuniões, né? E era justamente para a gente conseguir ter uma unidade, né? De forma em que a gente possa garantir que a higienização vai trabalhar nessa forma, né? Tanto dentro do set, né? Eles também se preocupam também em devolver também o equipamento. E também a gente aqui, para que a gente possa também criar uma unidade até em todas as locadoras também. É super importante isso, né? Mas foi como você falou, assim, bom, a gente não tem tanto pano, tanto equipamento com pano aqui, né? Mas assim, hoje, né, antes quando para poder desproduzir uma câmera, né, uma locação inteira, demorava por volta de 1 hora, 2 horas, entendeu? Dependendo da quantidade de equipamentos, né? Hoje a gente já está levando quase o dobro, entendeu? Então, Isso sim. então, inclusive, a gente teve que reforçar o time aqui, né, para o pessoal, porque o pessoal já não estava dando conta, porque eles tinham que desproduzir, né, um equipamento, levam o dobro do tempo, né, e já precisam produzir o próximo, na verdade. Né? Então, assim, realmente, essa questão de logística, a gente teve que investir um pouco mais em pessoas aqui para poder conseguir, enfim, cumprir a demanda aqui do dia a dia, né. Nós também tivemos esse problema, porque a gente está trabalhando com equipe reduzida, né? E o horário reduzido, e agora que a demanda começa a aumentar, a gente começa a pensar em aumentar a equipe, porque nós estamos trabalhando só com as pessoas que podem vir de carro, ou de carona, ou de Uber. Aqueles que moram muito longe, que dependem de transporte público, os funcionários da local estão em casa desde março, né? E agora a gente já está pensando numa volta gradativa, porque o mercado está gradativamente voltando, né? Entendi. Agora, além desse desafio logístico que a gente está encarando, a gente tem que lembrar também que a gente vai ter um desafio econômico pela frente, porque várias coisas concorreram para prejudicar a rentabilidade, vamos dizer assim, do nosso mercado, né? A primeira é que o volume de trabalho caiu muito. E jobs são menores, mais baratos, e provavelmente a gente atingir aquele volume que a gente estava em janeiro, fevereiro e março, talvez demore muitos meses, né? A segunda dificuldade é que o dólar foi para 5,60, ele estava 4,10, 4,15, se não me engano, no começo da pandemia, né? Um Isso aumento é de um aumento, quase 40% quase, né? é um aumento enorme para nós e é importante lembrar que a maior parte do nosso, o seu nem se fala, né? Mas a maior parte do equipamento é importado, né? O seu acho que é quase tudo, né? Quase tudo, quase tudo. O nosso ainda tem uma parte, a parte da maquinária e tal, que ainda é feita aqui, mas os refletores é praticamente tudo importado, né? Então, com esse dólar a 5 e sei lá quanto, nós vamos ter uma dificuldade para renovar o parque de equipamentos. Isso não vai ser um problema meu e seu, vai ser um problema de todos, né? Exatamente. Mas eu vejo também Para até quem nosso fala, até pela rapidez também, né, que os fornecedores, que os fabricantes, na verdade, eles soltam também novidades aqui no nosso mercado, né? Então, por exemplo, assim, uma câmera, dependendo da fabricante, sabe? Pô, tem fabricante que solta câmera nova todo ano, né? Eu até estava conversando com um amigo hoje, na parte da tarde, né? E aí eu até estava falando para ele, assim, pô, eu estou anunciando uma câmera para vender que eu comprei há 5 anos atrás, né? Por quê? Porque depois de 5 anos a fabricante lançou uma câmera nova, né? E agora, será que essa câmera vai durar 5 anos? Eu acredito que não. Eu acho que assim, se durar metade do tempo, 2 anos e meio, né? Eu acho que já é lucro, né? Mas se eu, pagar nesse tempo, né? exatamente. A gente faz as contas aqui, eu acredito que esse equipamento em específico, ele tende a se pagar, né, com a revenda dele daqui 2 anos e meio, na verdade, né? Não sei, pelo histórico que a gente tem aqui, né? Enfim, realmente assim, a alta do dólar agora, toda essa parte também de importação e os orçamentos também estão sendo cada vez mais difíceis, né, para que realmente a gente consiga tirar, enfim, os melhores valores, né? Está sendo um desafio, né? Enorme para nós, né? Não, e para quem não sabe, não conhece as agruras do nosso mercado, a gente paga de 100 a 120%
na importação de um equipamento importado. Então, uma lente, um refletor, qualquer coisa que lá em Los Angeles custa $1.000, para nós custa mais de 2.000, né? 2.200, $2.500. Então, muitas vezes a gente tem produções internacionais que chegam aqui e falam, nossa, mas o preço de vocês é muito alto. Eu falo, bom, a gente paga muito caro para ter o equipamento aqui, né? Uhum. E isso é uma dificuldade que a gente vai ter sempre e não tem muito como contornar, porque a gente já fez todas as tentativas possíveis através das associações e não tem jeito. Você falar nesse país, nesse momento, em abaixar carga tributária de alguma coisa, não tem chance. Então, nós estamos encarando uma tempestade perfeita. O mercado caiu, o ticket médio do job diminuiu, o dólar subiu e os custos de importação continuam elevadíssimos. Exatamente. E a gente passa por uma pandemia, na verdade, que já está durando aí desde março, né? Ainda tem mais isso. Exatamente. Há um tempo atrás, a gente brincava com vocês, locadores de câmera, porque quando a câmera passou a ser digital, as locadoras que tinham aqueles 435, 535, ficaram tudo na mão, né? Sim. Um equipamento que custou $250 mil, de repente valia 5 mil. E na luz, isso naquela época não aconteceu. A gente continuou iluminando com Fresnel, HMI aberto e mais ou menos estava tudo igual. Mas de uns anos para cá, fomos pegos também pela revolução tecnológica, o LED veio mudar tudo, né? E as locadoras de luz, com isso, estão tendo, nos últimos anos, que fazer investimentos grandes, porque o teu cliente, quando sai a câmera nova, ele começa a pedir a nova, né? A velha, muitas vezes, o cara já não quer mais. Né? Exatamente. E na luz acontece também. Então, é mais um fator. Quer dizer, além dessas dificuldades todas que eu falei, a gente ainda tem essa questão disso ter acontecido bem no meio do processo de renovação tecnológica do setor. Né? Como é que está essa revolução tecnológica para a luz? Assim? Vocês estão sentindo isso mais agora? Foram os últimos anos? Isso aí tende a acelerar também? Não, vem de alguns anos para cá. Eu diria que isso começou já tem uns 10 anos, mas ela se intensificou assim, de 5, 6 anos para cá, com os grandes LEDs, os Skypanos, os lançamentos da Arri e de outras marcas, e os tubos de LED, isso tudo eram coisas que 15, 10 anos atrás nem a gente falava nisso, né? Então, obriga a gente a reinvestir, né? A comprar equipamentos novos, porque consomem menos, são mais leves, são mais fáceis de usar, e o cliente tem razão de pedir, né? Mas, mais uma vez, veio tudo ao mesmo tempo para a gente. Né? Assim como para vocês, né? E também o que a gente tem que reforçar aqui também, né, Paulo? Não só essa renovação também dos equipamentos, né, mas a gente sente até todos os profissionais na nossa área, né? Eu acho que, no seu caso, né, os gaffers, né, eu acho que, enfim, esses equipamentos, esses brinquedinhos são cada vez mais complexos de se usar, né? E eu até brinco aqui que, porque, antes tinham lançamentos de câmeras novas, sei lá, mas era uma câmera, né? Pô, hoje você pega, em um ano, você tem, sei lá, 3 câmeras, 4 câmeras novas saindo, né? E, pô, para você conseguir realmente se readequar, entender tudo, menu, realmente é uma coisa, é difícil isso, na verdade, né? Eu não sei até que ponto, né, isso aí vai crescer, né? Não, isso para nós também já está acontecendo, porque, vamos dizer assim, na geração anterior dos equipamentos, se você pegar um Fresnel, o Fresnel é um abajur, né? É um soquete, uma lâmpada e um fio que liga e desliga. Não tem muita dificuldade técnica para você usar, né? E hoje em dia os equipamentos são sofisticados, tem programações, DMX, Wi-Fi, e para fazer toda aquela configuração. Então isso está exigindo dos gaffers, dos seus assistentes, dos maquinistas, de todo mundo, uma reciclagem, porque quem não fizer isso vai chegar, daqui a pouco vai olhar para o equipamento e vai falar, meu Deus, não sei nem ligar, como é que eu faço aqui, né? Então a gente tem isso, eu acho que até uma coisa importante para a gente dizer, a gente precisa pegar a Astin, a Bell, a CASP, a APRO e juntar todo mundo e tentar organizar cursos rápidos. Não adianta falar em curso de um ano, não, palestras, cursos de um dia, de 2 dias, de atualização tecnológica, porque muita gente não está ainda
acostumada a manusear essas novas tecnologias. Estou falando da luz, né? No seu caso, eu acho que mais ainda. Não, mais ainda, a gente até, assim, estamos trabalhando aqui, eu acho que um conceito da gente ser cada vez mais, ter um atendimento muito consultivo, assim, sabe? Porque, assim, é necessário isso, assim, sabe? Porque a gente consegue entender, a partir do momento que a gente recebe uma lista para a gente poder orçar, né? Que às vezes não faz sentido, sabe, alguns itens que são pedidos, assim, né? Mas não é que não faz sentido por não fazer sentido, é porque, sabe, a pessoa, talvez, o fotógrafo, às vezes, não conectou, entendeu? A ideia uma coisa com a outra, na verdade, né? E aí a gente sente falta, realmente, assim, pô, a gente tem que agora trabalhar um pouco mais para a gente levar essas informações, entendeu? Acho que faz parte, entendeu? Que a gente consiga, na verdade, disseminar cada vez mais isso, né? Porque realmente tá ficando, é complexo, né? Pô, a gente até brinca aqui que tem uma câmera que, assim, eu duvido você decorar o menu dessa câmera, sabe? Você pode até decorar por uma vez, mas quando você trabalha com todas as outras, você esquece a outra, assim, sabe? Enfim, são vários desafios. Eu não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, isso jamais acontecia com a gente, da gente ser chamado no set, a locadora, né? Por causa de uma dúvida, por causa de um erro de configuração. Olha, eu testei na locadora, funcionou, cheguei aqui, não estou conseguindo acertar. Então, tem sido comum a gente ter que mandar um funcionário rapidinho quanto estão em São Paulo, né? No set, e chega lá e a gente percebe que não é falha do equipamento, é uma configuração errada, uma montagem que não foi certa, ou seja, é aquilo que eu estava falando antes, é falta de um treinamento específico sobre essas novas tecnologias, né? A gente ia ao set para almoçar com a turma, visitar, tirar umas fotos, né? Nunca ia lá. Agora a gente tem feito um pouco isso. Né? Não, mas para você aqui, acontece também? Mesma coisa também, Paulo. Vira e mexe, existem dúvidas, entendeu? Que rola um set, a gente tem até, enfim, até a gente fala assim que o pessoal da nossa expedição aqui, eles são muito conectados com os assistentes de câmera, né? Enfim, porque gera dúvida, sempre gera, né? Às vezes, pô, assistente de câmera trabalha assim, às vezes, enfim, em tempos bons, né? Trabalhava sei lá, 3, 4 diários por semana, né? Então, às vezes, não tinha nem tempo realmente de estudar, de entender equipamento novo, né? Enfim, aí é um pouco assim pelo conceito que veio pela internet, né? Enfim, tem dúvidas até hoje, né? Mas assim, a gente está falando de câmera, né? Mas assim, se pegar aqui hoje, né, na Monstercam, pô, comando de foco também são vários, são lançados, firmware é atualizado também. Eu acho que monitores, você pode colocar LUT, você pode trocar de LUT, como é que você faz para importar, videolinks também, tudo agora com vários menus internos, né? Enfim, tudo está virando muito tecnológico, né? Por mais que seja algo simples, né? A partir do momento que as fabricantes querem colocar a tecnologia também nesses equipamentos, né? Entendeu? E como é que vocês estão lidando com essas exigências dos streamings? Que cada um pede a câmera de um jeito, dá uma definição. Isso deve ser uma atrapalhação aí para vocês, não é? Pois é, para a gente é difícil. Assim, eu vou te falar que talvez a gente entende que é um desafio, né? Porque eles querem filmar com os melhores, né? Eles querem a melhor câmera, sabe? Lentes exigentes. Isso aí é caro para a gente, né? Então, assim, antes, quando a gente conseguia realmente atender, sei lá, uns 3, 4 longas, entendeu? Talvez streaming, não sei, né? Porque as exigências deles é para ter o melhor equipamento. Pô, e hoje, né? Eu acho que em comparação a 3 anos atrás, sabe? A gente não consegue ter 3 tipos de lente iguais aqui na empresa, assim, sabe? Realmente é um desafio, né? Assim, pô, câmera, lente, eles precisam fazer também teste X dias antes, e aí ninguém pode mexer no equipamento, sabe? Então, não é só o período da filmagem que a gente precisa reservar o equipamento, às vezes é um tempo antes ainda, né? Sabe? E não só isso, né? Eu acho que a quantidade de cartões também aumentou bastante. Por quê? Porque eles não podem apagar nenhuma imagem do cartão enquanto que não passar por vários processos na pós, backups e tudo mais, né? Então, assim, se você quiser hoje trabalhar com streaming, é isso. Você tem que aceitar os protocolos dele, exigências e tudo, né? Contando que eu lembro que pra gente teve uma locação que eram 2 câmeras
E eram, acho que eram, sei lá, quase 12 cartões por câmera, sendo que na publicidade a gente mandava cerca de 4, entendeu? Então, assim, para poder atender esse filme, a gente teve que comprar 16 cartões para atender as duas câmeras, né? E, enfim, é difícil, né? Mas Porque temos que tratar bem os streamings, né, com Alexandre? certeza, com Porque certeza. eu me lembro que a Local, historicamente, ela trabalhava, o faturamento vinha 85% da publicidade e 15% do que a gente chamava de não publicidade, nem chamava de conteúdo, né? Era tudo aquilo que não era um comercial. E hoje em dia, pelo menos o início da pandemia, a Local já estava fazendo 60% do seu faturamento vindo de streaming. E é Ministro. importante que é importante lembrar o seguinte: a produção do streaming ela não depende da Ancine, quase nada. Depende um pouco, mas não depende de dinheiro, não depende de tantas licenças, né? Porque tudo que depende de lei de audiovisual, de artigo isso, artigo aquilo, e o ANEI, não está tudo localizado, né? O fundo setorial totalmente bloqueado, né? Uhum. Contingenciado, como se fala. E se não fosse o streaming, a produção estaria praticamente limitada à publicidade e muito pouco de conteúdo, né? Uhum. Então, a sorte do nosso setor é que o streaming veio e veio com força, né? É. E outra coisa também, né? Eu acabei não indo, né? Mas meu sócio ele foi na sede aqui no Brasil, né? E da Netflix e eles, assim, eles têm um processo super interessante, né? De como é que eles aprovam o roteiro, o porquê dessas exigências deles, sabe? É super legal. Eles abriram assim, foi fantástico, assim. O meu sócio ele falou de ter visitado esse lugar, né? Na verdade, sim, essas exigências a gente entende, né? Enfim, porque é caro realmente você abrir uma diária, sabe? Você pagar toda a equipe, né? Então, assim, tudo bem que a gente sabe que fora do Brasil, né? Estados Unidos, eles precisam disso, né? Porque lá as produções devem ser muito mais caras que aqui, né? Enfim, é um formato de segurança, né? Eu acho que é importante mesmo ter essas exigências, né? Mas aqui, infelizmente, o reflexo para a gente, né? Que tem que investir em tudo isso, que não está se adequando, na verdade, né? Não está fechando, né? Exatamente. Mas eu acho que esse é um momento que, além daquilo que eu falei sobre os treinamentos, acho que é um momento de união, sabe? A gente precisa que todos os elos da cadeia produtiva do audiovisual entendam que a gente está vivendo um momento de exceção. Não é hora de exigências, não é hora de reivindicações, a hora é de sacrifício. A gente não está trabalhando nesse momento para ganhar dinheiro, nós estamos trabalhando para sobreviver. Com certeza. Então, de todos, né, desde, nossa, o que você pensar dentro do set, figurino, maquiagem, elenco, equipe, todos nós temos que nos conscientizar que o momento vamos salvar o nosso setor, vamos manter todo mundo vivo, porque nós sofremos, mas as equipes também sofreram muito, né, Alexandre? Tem gente Sim. que ficou em 3, 4 meses sem trabalhar nada, com grande dificuldade, né? Então, acho que a gente precisa muito que todos se conscientizem disso. Nesse momento, vamos fazer o sacrifício que for, vamos trabalhar da forma que for possível e necessária para a gente sobreviver. Porque, passada essa pandemia, eu acho que a coisa tende a voltar a ficar boa, né? Exatamente. E é um momento também de muita instabilidade, né? A gente não sabe até quando vai isso, né? Eu lembro quando deu essa pandemia, a gente estava planejando que, junho, julho, né? Deve começar a voltar tudo, né? Mas eu acho que tudo... Mas também eu acho que com o passar do tempo, as abóboras da carruagem começam a se ajeitar, né? A gente vai começando a aprender de uma forma, a trabalhar de uma outra forma também, né? Enfim, Tem uma coisa que a gente está prevendo aqui que eu queria saber a sua opinião. Nós estamos ouvindo falar de alguns projetos de conteúdo que querem voltar a filmar em novembro. Não é nada ainda fechado, garantido, mas já tem 2 ou 3 que estão falando, não, nós vamos tentar novembro e tal. Mas, fora esses pioneiros, vamos dizer assim, né, a gente está imaginando que janeiro em diante os trabalhos vão se encavalar. Porque nós, por exemplo, a gente estava atendendo, acho que 6 ou 7 séries que pararam totalmente e vão voltar
provavelmente meio junto, É. e com outros projetos que ficaram acumulados. Então, a gente está achando que a partir de janeiro, fevereiro, março, talvez falte tudo. Falta equipe, falta equipamento, estúdio. Uhum. Como é que você vê isso? Você acha que isso Pois pode é. acontecer? Olha, eu vou te falar, eu penso nisso. É um problema bom, né? Que a gente deve É, enfrentar. mas problema bom deixa de ser um problema, né? Exatamente, deixa de ser problema, né? Não, assim, eu também acredito muito que vai chegar exatamente nesse momento, entendeu? Que realmente vai conflitar tudo, né? Até tô com a expectativa, assim, que o ano que vem, assim, não só no começo, né? Mas eu até acredito que realmente durante o ano inteiro, assim, deve ser um ano bem agitado, movimentado para nós, né? Tem que se preparar, né? Não vai ser fácil. Não sei como é que a gente vai conseguir. Mas eu vou te falar uma coisa, Paulo. Na verdade, antes, entendeu? Sei lá, o ano passado, pô, tinham projetos meus que chegou uma hora que a gente tinha falado assim, não, esse aqui a gente não consegue atender porque a gente já está com três aqui, né? Então, imagine agora, né, com essa pós-pandemia, do quantos devem se encavalar, né? Vamos torcer, Não, vamos torcer. totalmente. Uhum, Exatamente isso. A gente também teve momentos no mercado, no ano passado e até o retrasado, em que a gente foi obrigado a recusar projeto, porque não tinha mais capacidade. Isso é que me preocupa, porque eu tenho uma visão otimista. Eu acho que, passada essa pandemia, o mercado vai voltar e vai voltar forte, porque além da Netflix e da Amazon e da HBO, que já estão filmando aqui, a gente sabe que a Apple vai vir, que a Disney com certeza vai produzir. Todos os streamings já perceberam que eles têm que ter produção local. Tem uhum. que ter algumas séries, alguns projetos no país para atrair público. Então, nós vamos ter todos eles produzindo. Além além de sem falar da Globo, da Turner, da Universal, de todo mundo que está filmando. E nós vamos ter que encarar essa avalanche de trabalho com as dificuldades que a gente citou lá no começo. Dólar alto, importação cara e tudo mais, né? Então, vai ser um momento que vai exigir muita flexibilidade, muito jogo de cintura de todo mundo, né? Você não acha? Com certeza, né? Isso aí, assim, a gente vê que bom, né, que esses streams vieram, acho que pra gente, assim, deu uma outra perspectiva, né? Acho que no nosso mercado, né? Dá uma previsibilidade também, dá uma segurança um pouco também em você querer investir, né? Porque quando a gente olha para a publicidade foi sempre o que sustentou, de certa forma, né? Eles que geraram sempre muito mais receita, né? Assim como você falou, o quanto que representava esse faturamento para vocês, né? Mas eu também acredito que vai acontecer justamente isso, né? Acho que a partir do momento que entrarem outros canais aqui, né, no Brasil, em que eles vão querer produzir também aqui cada vez mais, né? Enfim, vai ser um grande desafio, né? Eu lembro que eu vi um dado da Disney, que eu acho que ela já estava com quase 30, 40% da quantidade de assinantes que a Netflix tinha, né? Tem, né? Pois Então, é. assim, bom, é muito provável que, na verdade, que a Disney, né, pelo tamanho dela, ela pode fácil, né, chegar ao tamanho da Netflix em quantidade de assinantes, né? Enfim, Isso para nós vai ser ótimo. Uhum. vai ser ótimo, vai ser a tábua de salvação, porque a parte incentivada do mercado, nesse momento, a gente não pode contar muito com ela, não, né? Exatamente. Eu estou vendo que a gente está com o tempo aqui andando bem. Que horas são? Ah, não, 17h34. Porque eu não sei também como é que a gente faz aqui com algumas perguntas que estão chegando. Te confesso que eu não sou muito experiente aqui nisso. Eu já vi aqui o Maurício Essa me perguntando dos videoclipes dele. É 60 de conteúdo, 40 de comercial e nada de videoclipe, viu, Maurício? Mas eu não sei aqui responder as outras perguntas daqui. Quem mais que está perguntando? Deixa eu ver, tô tentando Você ver está aqui também. conseguindo ver aí? É que eu caí no meio, né? E aí travou, eu perdi aqui algum histórico, né? Tem gente aqui falando sobre o tempo para fazer o carregamento e descarregamento nas locadoras. Pois é, a gente falou disso, né? Uma das dificuldades, aliás, não é só o tempo nas locadoras. Eu assisti uma live do Marcelinho, o Gaffer, que ele trabalha hoje no México, né? Mora lá.
e está fazendo Narcos, se não me engano, e a experiência deles diz que onde eles filmavam 5 páginas, em geral por dia, 5 páginas por dia, eles estavam filmando 3. Isso significa um aumento de 40% no tempo de filmagem, que significa 40% de aumento no custo, direto, né? Com certeza. Nós, locadores, nós vamos ser pressionados, talvez, a alugar o equipamento por mais tempo, pelo mesmo dinheiro, ou até por menos. Mais uma dificuldade no momento que a gente está com aumento de custo, mas os primeiros sets que estão filmando, a dificuldade é que o protocolo é muito grande, né? A refeição tem que ser individual, a maquiagem tem que ser individual, não pode mais compartilhar figurino, camarim, tem que ser higienizado e o banheiro a cada vez que usa. Isso tudo está fazendo as filmagens ficarem mais lentas e mais caras. E os orçamentos nem sempre vão crescer na mesma proporção. É mais uma dificuldade que nós vamos ter, não só nós locadores, mas as equipes, que as negociações vão ficar difíceis, né? Exatamente. A gente já ouve isso já, né? Eu acho que o pessoal tem argumentado bastante isso, né? Apesar que aqui também eu sei que tem gente que tem alguns produtores que falam que só podem filmar, acho que até no máximo 12 horas hoje, né? E tem gente que realmente cumpre isso, né? Porque, enfim, porque é importante também, acho que até para preservar a todos também, né? Mas vamos ver, assim, com certeza, assim, eu acho que o aumento do tempo da filmagem, né, isso aí vai ocorrer, mas, assim, a gente precisa ter alguma comunicação com eles, né, para entender realmente o quanto que isso também não pode só, né, cair em cima da gente, na verdade, né. Tá todo mundo, na verdade, no mesmo barco, né. Sim. A gente passou meio rapidinho, eu queria saber de você, como é que está sendo o protocolo de higienização dos acessórios, das câmeras e das lentes? Como é que vocês estão fazendo? Paulo, a gente está, assim, basicamente, né, trabalhando muito com água, com sabão e com álcool isopropílico, né? Eu acho que são os itens que resolvem, assim, de uma maneira geral, quase tudo, né? Com exceção só essa questão que você falou do tecido, né? Que tecido realmente você precisa enfim, de mais tempo, ou você tem que lavar ele, né? Mas também de tecido a gente tem aqui só o sincero que o fotógrafo apoia, né? Enfim, enfim, no corpo para poder Pouca operar a coisa, né? câmera, né? Exatamente, né? Então, assim, porém, assim, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, por exemplo, eu não sei se os fotógrafos estão usando também viewfinder, né? Antes que usava bastante, né? Então, enfim, a gente tem que higienizar bem isso, né? Com a ajuda, algumas fabricantes começaram a indicar também alguns produtos, né? Como é que eles estão fazendo, também isso é legal, chegam uns e-mails, né? Tá? Em relação a isso. Mas, enfim, como eu te falei, agora é o dobro do tempo, né, para a gente conseguir higienizar tudo, né, mais equipe, né, enfim, e às vezes quando dá aquele pico lá de um dia para o outro, né, que sai equipamento, a gente tem que dar conta disso que, enfim, mas estamos aí, estamos na batalha, né, a gente precisa trabalhar, né, graças a Deus a gente está vendo aí o mercado se movimentar de novo, né. Hoje começou um primeiro projeto de conteúdo, pelo menos para nós está sendo o primeiro. Começou a filmar, hoje é quarta, né? Começou a filmar hoje, vai filmar 4 semanas. Já vai ser um bom piloto para a gente ver como é que vão se comportar todos esses protocolos numa filmagem mais longa, né? Porque na publicidade é um dia, 2, 3 no máximo, né? Agora, filmar semanas e semanas debaixo desse protocolo vai ser uma experiência, né? Mas a gente também tá com um projeto aqui em que eles vão filmar, acho que num sítio, né? Mas eles vão fazer uma quarentena antes, né? E aí eles entram no sítio, todo mundo, enfim, vai dormir dentro do sítio, mas também é uma equipe um pouco menor, né? Enfim, mas é uma forma também, enfim, como chegar comida para eles, né? Eles já esquematizaram tudo para conseguir cumprir isso, né? Pois é, imagina o desgaste, o tempo, a preocupação com essa logística toda, né? A gente tem que torcer muito para essa vacina sair logo, para a É, gente poder voltar ao que era, né? Se é que vamos. exatamente. Mas eu tenho fé que vai voltar, né?
realmente assim, é um período que a gente precisa entender, né? Acho que até para nós uma reflexão, né? Acho que para todos, né? A gente vinha numa aceleração, né? Acho que muito rápida, né? Pelo menos para a gente aqui, né? Eu acho que a Monster, na verdade, ela tem 5 anos. Ela fez 5 anos esse ano, né? Em julho, né? Mas assim, a gente foi uma empresa assim que cresceu nos primeiros anos, assim, de um ano para o outro, quase 50%, né? Sabe? Realmente a gente teve um grande reconhecimento assim do mercado, né? E aí, infelizmente, veio a questão do Covid, né? Deu uma parada, mas a gente está deixando a casa em ordem, entendendo o que a gente precisa melhorar para quando realmente o mercado voltar, né? Melhorar a manutenção, melhorar o atendimento, fazer treinamentos novos aqui da equipe, né? Enfim, estamos aqui na batalha, né? E Essas filmagens remotas geraram um bom faturamento para as locadoras de câmera? Paulo, olha, eu lembro que no início a gente, não posso falar que a gente foi o pioneiro, mas eu acredito que a gente foi um dos primeiros que talvez tenha lançado soluções de filmagem remota, né? E aí realmente assim foi algo que a gente apostou que foi uma forma só de como é que faz para o cliente da publicidade conseguir, né, assistir a imagem que estava sendo gravada no set, né? É, olha, para a gente eu acredito que foi uma boa solução que gerou, né, uma alternativa boa para que eles falassem, não, beleza, ó, isso aqui pode acontecer, até o diretor teve filmagem que o diretor ficou na casa, até fotógrafo ficou, né? Então eles reduziram bem a equipe, né? Mas eu estou achando que talvez essa questão da filmagem remota é algo que também tende a ficar, né, para alguns projetos, né? Enfim, porque eles estão entendendo que, sabe, às vezes um cliente realmente pode ficar em casa, pode ser um pouco mais confortável, né? Entender se realmente todo mundo vai se adequar e vai implementar isso em futuras filmagens, né? Se vai continuar, né? Eu acredito que vai. Eu acho que tem muita coisa que a gente está aprendendo na marra, né? Uhum. E algumas delas nós vamos abandonar com grande alegria assim que a pandemia passar, e outras a gente vai incorporar, né? Com certeza. Mas o que eu espero é que a gente consiga pelo menos voltar àquele crescimento, porque realmente é como você falou, a gente estava num momento, todo mundo, né? As produtoras, né? A gente tinha a O2, por exemplo, estava com 8 ou 10 projetos para filmar nesse ano, né? Quando que você Ótimo. vê uma produtora com tantos projetos, e outras também, né? A Gulanha, a Boutique, a Mixer, muita gente lotada de projetos, e infelizmente ficamos com essa paradeira toda, né? As dificuldades vão ser grandes na retomada, como a gente falou, mas eu acho que se a gente conseguir aquela união que a gente falou, né? A gente consegue. Entendi. Ó, o Tem Tegido uma que pergunta para você aqui. Tá o lendo aí Tegido, ou não? ele perguntou o que acha que vai acontecer com o large format nos streaming no Brasil, né? Tegido, eu acredito o seguinte, né? Acho que o large format ele tem algumas vantagens, né? Que, por exemplo, assim, você consegue fazer, você tem uma outra estrutura de lente, por exemplo, né? Então você pode fazer lentes menores, mais leves, né? Porque e aí nisso você não precisa ter sempre lentes pesadas, né? Pesadas entre aspas, né? Como eram antigamente, né? Tá? Então, enfim, contando que, por exemplo, assim, a Arri lançou um jogo de lentes que é super leve, que atende o large format, né? Tranquilamente, né? Mas, assim, é aquela transição lá que a gente vai entender um pouco como é que vai ser, né? Porque antes o Super 35, quando já veio o large format com a 5D, né? Tem gente que adotou, mas tem gente que não, né? Agora talvez as câmeras novas vindo tudo com opção de large format, né? Porém, essas câmeras também fazem Super 35, né? Então, acho que a gente está justamente numa transição que a gente tem que estudar, né? A gente precisa ter mais feedback de fotógrafo, né? Eu acho que o large format prefiro falar hoje, né, que ele não vai ser obrigatoriamente uma tendência assim em relação até desfoque, né, enfim. Mas eu também acho que eu prefiro apostar mais que seja uma opção para você poder filmar, entendeu? Vejo um pouco isso, assim, sabe?
Eu prefiro, contanto que hoje a gente não está assim 100% focado em vamos comprar equipamento solar de forma, só câmera e lente, sim, porque isso aqui vai ser o futuro, não. Acho que a gente está indo realmente com muita cautela, assim, para entender se é isso que vai ser adotado aqui, né? Enfim, nas filmagens, né? Tem mais uma para você aí, você viu? Tem mais uma, o Farinas aqui perguntou se eu não acho que tem muita câmera LF para pouca lente, né? Eu concordo. É aquele negócio, né? Tem dois itens que é o que chama. Opa, desculpa, gente. É aquele negócio, tem dois itens que chamam uma produção, né? Que é os dois primeiros pedidos, que é uma câmera e a lente, né? E realmente, assim, câmera é o que eles lançam primeiro, que é o que é o mais fácil das fabricantes realmente lançarem, né? E aí lente começa a vir um pouco depois, né? Eu acho que no início até uma ou outra começa a lançar, né? Mas também é aquele negócio, né? Eu acho que todo dono de... Ou quem gosta de fotografia fala primeiro na câmera e aí já vai querer comprar câmera, não sei o que, e acaba esquecendo a lente, né? A gente já passou um pouco por isso já também, foi querer investir em câmera e depois correr atrás de lente, né? Eu acho que hoje a gente vai um pouco mais com cautela, sempre pensando nos dois e ter uma combinação aqui para poder trazer, né? Mas enfim, sim, Farinas, isso aí é um desafio, eu acho que sempre no nosso mercado que, sempre vai ter muito mais câmera do cliente, né? A questão é essa, né? Vocês sofrem muito com os profissionais que compram suas próprias câmeras e lentes? Ou isso não chega a pesar muito aí no mercado das câmeras? Pois é, assim, ó, eu sofro bastante, né? Talvez eu prefira entender assim que, enfim, eu acho que é algo que está sendo permitido isso no mercado, né? Porque os equipamentos baratearam, né? O acesso realmente ficou fácil, vende aqui no Brasil, você pode parcelar e realmente é uma oportunidade que os profissionais encontram assim para conseguir realmente aumentar um pouco o cachê, a receita deles, né? Mas, assim, eu prefiro não criticar, assim, né? Acho que cada um é uma oportunidade de vir para o mercado. Nós como empresários, acho que a gente tem que se adaptar a essa realidade, né? E, enfim, isso aí vai estar por uns bons anos, né? Mas eu também vejo isso também até uma questão que pelo menos, né, eu sei que os Estados Unidos está começando a sofrer isso, né, porque eles têm alguns sites, né, algumas comunidades que os profissionais anunciam os equipamentos, né, e realmente acontece que as locadoras acabam, às vezes, até ficando. E esse site está começando a oferecer equipamentos assim de ponta de linha, como as locadoras oferecem, né. Então, eu acho que isso aí é até um exercício que a gente tem que começar a trabalhar hoje, né, para entender o quanto que isso aí realmente vai evoluir, né? Mas eu acredito que isso aí facilmente vai crescer, né? Tá. É. Tenho aqui uma pergunta acho que é do Tegido, se a gente acha que o Fresnel Tung vai deixar de existir e virar LED. Tegido já está virando, né? Deixar de existir, eu acho que não, porque muita gente ainda gosta daquela textura, daquela temperatura do tungstênio e tal, mas a gente já tem Fresnel de LED, né? Tungstênio, Daylight, Bicolor, RGB e tudo mais. Então, eu acho que por saudosismo ele ainda vai durar alguns anos, mas eu não tenho dúvida que vai chegar uma hora que vai virar um arco voltaico, né? Uma coisa que entrou para a história, mas ninguém mais usa, né? Realmente os LEDs eles estão atingindo um nível de qualidade de luz, de controle, de tudo que não justifica, em breve não vai justificar mais a gente usar os equipamentos mais antigos, né? A questão do LED ainda, Tegido, como você sabe bem, são os refletores grandes, né? As grandes potências, o LED ainda não chegou lá. Então, hoje em dia, para refletores de até 2.000 watts, ou até um pouco mais, talvez 5.000 em alguns casos, os LEDs já estão substituindo as fontes antigas. Mas para as coisas maiores e tudo mais, a gente ainda precisa dos HMIs, né, dos Fresnéis grandes e tudo mais. Mas, com o tempo, eu tenho a impressão que os Fresnéis vão fazer companhia para a Moviola, para
para o arco voltaico, como eu falei, para essas coisas antigas aí, né? Não vai ter muito jeito, a tecnologia é muito melhor, né? Vão substituir as decorações atuais, né? Pois é. Tudo aquilo que vem para facilitar acaba dominando, né? É, Se você pode trabalhar com um refletor de wattagem baixa, que faz uma luz bonita e tem várias formas de controle, de difusão, de tudo. Imagina fazer show, você ficava gelatinando par 64 por par 64, um por um, né? Colocando gelatina. Hoje em dia você coloca numa mesa DMX e faz milhões de cores com eles. Então as coisas que vieram para facilitar, agilizar e baratear, desde que elas tenham qualidade, não vai ter jeito. Vão, que nem você aí você, com as primeiras câmeras e as atuais, né? Então, é. ninguém mais vai querer filmar com as primeiras, né? Ô Paulo, e você, essa é a mesma pergunta que você fez para mim, você sofre também nas locadoras de luz dos profissionais terem equipamentos próprios? Como é esse reflexo para você? Então, a gente, em alguns casos, sim, a gente acaba, como a gente fala, eles vão comendo pela beirada, né? Em muitos casos, a gente perde alguma parte do trabalho. Mas não chega a ser, assim, uma concorrência muito grande. No momento, nesse estágio que a gente está, os equipamentos dos eletricistas, dos maquinistas, dos assistentes, muitas vezes funcionam até como um complemento. Quando o mercado estava muito agitado, né, quando a gente estava atendendo tantas séries simultâneas e tal, muitas vezes era até um alívio, uma salvação. Falava, nossa, que bom que o eletricista tem dois Skypanel, porque a gente não tem mais de onde tirar, né? E não chega a ser assim de você perder uma série da Netflix para um gato que tem equipamento. Isso não acontece, porque as listas são muito grandes, os equipamentos são pesados, grandes, ocupam espaço, demandam manutenção. É fácil você ter dois, três Skypanels ou uns painéis de LED ou alguma coisa assim, mas é muito difícil você ter equipamento suficiente para atender 8 séries simultâneas. Cada série são 2 caminhões de equipamento, né? Então, não é uma concorrência que afeta tanto. Pelo contrário, com o mercado bom, como eu disse, chega até a gente a estabelecer uma parceria e uma colaboração. Quando isso aumenta muito, o que a gente fala na Belly é que o profissional tem que virar uma locadora, né? Para que a concorrência seja justa, ele tem que alugar um galpão, pagar funcionário, recolher imposto e virar uma É, locadora. exatamente. Será bem-vindo, não tem problema. O difícil é que quando o equipamento fica na garagem, a nota é uma nota mais baixa, de imposto baixo, enfim, os custos são muito baixos e a gente não consegue concorrer. Mas no momento do mercado, eu acho que nós estamos mais para encarar isso como uma parceria complementar do que como uma concorrência que nos prejudique, né? Com Acho que para certeza. vocês é meio parecido também, né? Também, é bem parecido que, é isso que você falou, né? Eu acho que a tendência hoje, na verdade, é até faltar equipamento, como a gente falou antes, né? Do que, Pois é. enfim, do que você querer, né? Sair atrás e querer abraçar o mundo, na verdade, né? É, enfim, É, mas, e curioso, eu vi uma coisa interessante, eu visitei uma locadora em Los Angeles, do lado da expedição, eles tinham, assim, vários boxes, como se fosse um self-storage, assim, mas tinha muitos, assim, uns 20. Eu perguntei o que era aquilo e eles me falaram assim, isso aí são eletricistas e maquinistas que guardam o equipamento deles aqui. ó, Eu falei, mas dentro da locadora, né, não é concorrente seu? Aí ele me explicou isso, ele falou que nada, eles complementam o nosso, é bom que eles estão aqui dentro, porque eles nunca têm tudo, então quando eles vão filmar com o equipamento deles, eles completam com o nosso. claro, Eu saí de lá com uma outra visão, eu falei assim, de repente eu acho que tem espaço para todo mundo, né? A gente exatamente. vai, É, mas vai é, acomodando. tem que olhar por esse lado, né? Eles são uma fonte de tráfego para a empresa também, né? E Mas olha, apareceu aqui uma pergunta que é bem relevante. Se esses técnicos estão cumprindo os protocolos de higienização dos seus é, equipamentos. Não exatamente. sabemos, né? Agora, Isso agora tem que cumprir, né? é, tem que cumprir. Quem está associado, quem está debaixo de alguma associação, com certeza participou de um processo de elaboração do protocolo. Esperamos que as produtoras exijam desses técnicos as mesmas
os mesmos protocolos que estão sendo praticados por nós, né? Pelas É, locadoras, né? com certeza. Que é um desafio para todos, né? O Ed, né, perguntou, acho que é na Monster, como está a agenda de treinamentos para câmeras, né? Ed, a gente está com uma parceria mesmo, que a gente está investindo muito mais agora em cursos, né? A Bucareste é um grande parceiro nosso, né? O Rafael. E a tendência é que realmente a gente invista mais isso, porque, como já foi falado aqui, né, a gente acredita mesmo que essas informações têm que ser trabalhadas cada vez mais, né? É uma deficiência no nosso mercado, né? Tem muita gente vindo nova e a gente acredita nisso. Realmente é um valor nosso aqui, né? Das informações aqui, né? Eu acho que conhecimento técnico é bom para todos e a gente precisa alimentar isso, né? Nosso mercado, para o nosso mercado, né? Se profissionalizar de uma forma cada vez melhor, né? Tá. Bom, as locadoras entre si já colaboram muito uma com a outra, né? As locadoras têm um sistema de sublocação com conta corrente. Alguém aqui comentou sobre a competição, né? Competição com cooperação, que é o que eu falei, né? A gente acaba complementando e sendo ajudado e ajudando esses técnicos que têm equipamento. E entre as locadoras também, porque nós somos competidores, mas somos todos amigos e dividimos o mesmo mercado. E temos, desde sempre, existiu essa colaboração entre todos, né? Não tem muito jeito, ainda mais num momento como esse, né, Alexandre? É, com certeza. Mas eu posso até falar aqui, né, Paulo, que eu acho que também a visão que esse pessoal compra os equipamentos, né, enfim, querem alugar, né, é interessante, né, porque eles também estão sempre no campo de batalha, eles estão lá pesquisando também, entendendo qual que é a melhor solução, sabe? Então, assim, é importante realmente, assim, pô, manter uma boa relação, sabe? Eles estão lá para realmente ajudar todo mundo, sabe? Pô, eu pego dicas com eles também sempre, né? Então, cara, Pois é, isso acontece também. é super legal isso, né? Com certeza. O Alexandre, eu estou vendo que o nosso tempo está acabando aqui, hein? Será que nós temos mais alguma pergunta aqui? Está vendo aí? Cara, eu acho que não, viu, Paulo? Falta agora, né? Se não me engano, a gente vai cair daqui a 2 minutos, Dois eu acho. minutos? Tá. Você tem aí alguma coisa final para Pô, declarar? tenho assim, vamos lá, um minutinho aqui, para te dar um minuto também, Paulo. Vamos lá. Enfim, eu acho que nesse momento aí de pandemia, né, enfim, de tudo que a gente foi discutido aqui, né, enfim, quero fazer um convite aí até para todo mundo, quem quiser, que eu quero deixar claro que, na verdade, a Monster está de portas abertas aí para a gente realmente possa contribuir cada vez aí para o nosso mercado, né? Tanto de informações, de conhecimento, sabe? É algo que a gente gosta de estimular bastante aqui, né? E sempre a gente está com um plano também sempre de trazer gente nova, entendeu? Tem um plano de estágio aqui dentro da empresa também, sabe? Então é algo que a gente alimenta bastante aqui, tá bom? E aí eu quero agradecer a todo mundo aí que esteve aí com a gente, tá bom? Paulo, obrigado também Ótimo, pelo Alexandre. convite aí, ABC também, né? Imagina, eu queria deixar uma mensagem final de otimismo, sabe? A gente está saindo de uma fase muito difícil, cheia de complicações, como a gente falou, mas o nosso país é muito grande, o mercado interno é muito forte, todo mundo quer filmar aqui, nós temos locações, elenco, equipe, equipamento, nós temos tudo. Eu tenho certeza que nós vamos bombar o ano que vem de trabalho, então todo mundo fique preparado, faça seus cursos, tire suas férias, se for o caso, mas se prepara porque vamos trabalhar muito ano que vem. E muito obrigado, ABC, pela oportunidade que nos deu aqui de falar um pouco do nosso setor. Com certeza. Não é isso? Muito legal. Beleza. Então tá bom. Então Beleza. valeu, Alexandre. Obrigado a todos que participaram aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite aí para vocês.